Você tem procurado apoios para financiar os seus projetos da sua empresa ou até quer criar um negócio e também tem procurado apoios para criar esse negócio e esbarra-se com inúmeras barreiras, quer no setor bancário, quer porque não tem internamente capacidade de financiamento para financiar esse seu projeto e também até já buscou no âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2030 alguns apoios, mas esbarra-se com condições que você não consegue cumprir neste momento. Pois eu neste vídeo vou-lhe falar do sistema de incentivos de base territorial que está agora a aparecer com maior constância, porque já abriram alguns concursos no âmbito deste sistema de incentivos, mas muito pouco, e já abriram agora sim, muito recentemente, vários projetos ou vários avisos para a região centro e em breve vão abrir para a região norte, Algarve e também Alentejo. E por isso eu hoje vou-lhe apresentar qual é a dinâmica, qual é, portanto, aquilo que está por trás desse sistema de incentivos, porque obviamente sendo um sistema de incentivos que é de base territorial, portanto, cada território terá especificidades que você depois tem que procurar ver aquilo que se enquadra dentro do seu território, se realmente pode ser uma solução para o projeto que você tem e para aquilo que você procura, porque estas prioridades variam em função da região. Eu não consigo neste vídeo estar a abranger todos os territórios, todos os avisos que saíram, mas o foco deste vídeo e do episódio de hoje aqui do Pode Competir é apresentar-lhe o racional que está por trás deste sistema de incentivos, que certamente vai agradar-lhe. Agora, depois terá que procurar ver se a sua atividade, se você consegue cumprir todas as condições dentro da sua região. E, portanto, para isso também cá estamos e, naturalmente, eu digo, entre em contacto, que também o ajudarei de uma forma mais focada quando souber qual é a região em que está inserido, em que a sua atividade se insere, ou se está a pensar criar um negócio, em que região é que está a pensar criá-lo. Portanto, vamos a isso, fica até ao final para tomar conhecimento daquilo que pode ser um apoio aí para a sua empresa. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Pode Competir. Meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários e empreendedores a criar e implementarem projetos competitivos e, naturalmente, neste podcast, o que é que eu trago? Sempre orientações para que a sua empresa se torne mais competitiva, para que você consiga também recorrer a estes sistemas de incentivos do âmbito do Portugal 2030 e outros que podem muitas vezes surgir fora do âmbito do Portugal 2030, mas efetivamente neste momento estamos muito focados no Portugal 2030 e também na execução do PRR. E é exatamente sobre esta segunda dimensão que estou aqui a falar, dos sistemas de incentivos, dos apoios que existem para as empresas, que eu hoje vou direcionar e focar este episódio. E focar em particular no sistema de incentivos de base territorial, que ele é direcionado para as micro e pequenas empresas, tem uma dinâmica diferente daqueles sistemas de incentivos que eu muitas vezes falo aqui, da inovação, qualificação, internacionalização, os sistemas de incentivos também de investigação e desenvolvimento, que apesar de também serem direcionados para as pequenas e médias empresas, têm muitas vezes exigências que nem todos os empresários ou todas as empresas conseguem atender. E, portanto, basicamente, no essencial, e antes de começarmos efetivamente aqui a orientar o que é isto, o sistema de incentivos de base territorial, este sistema de incentivos é focado exatamente nessas realidades mais pequenas que não são atendidas pelos outros sistemas de incentivos no âmbito do Portugal 2030 ou até mesmo do PRR. Portanto, hoje vamos orientar este episódio tendo em consideração aquele que é o racional do sistema de incentivos. Já vou dando sempre orientações daquilo que pode ser em função do território em que está inserida a sua empresa, que à partida muda de território para território, mas
quero sempre lembrá-lo e começar já por lembrá-lo que há especificidades e você tem sempre que conhecer o aviso de concurso adaptado à sua região, quer esteja já implantado numa região, quer esteja, portanto, a pensar criar um negócio numa determinada região. Para quê? Para que saiba efetivamente todas as condições que são exigidas e que são colocadas através do aviso, que podem, portanto, não fazer parte deste enquadramento geral que eu aqui vou trazer. Portanto, se isto lhe interessa, fique até ao final, deixe comentários, perguntas, você eventualmente até pode colocar, quando estiver a ver este vídeo, pode colocar nos comentários de que região você é, de que gostaria até de saber mais sobre o concurso e, obviamente, direcione-me já qual é a sua atividade. Portanto, é fundamental, e aqui estamos a falar do CAI concreto, porque estes concursos vão, portanto, são identificadas as atividades em função do CAI, portanto, que é o Código da Atividade Económica, não é? E é isso que diferencia em que atividade é que uma empresa está. Portanto, indique-me qual é esse CAI e em que região é que a sua empresa, portanto, se insere. Para quê? Para eu, então, depois, ao ler o comentário, poder ajudá-lo, direcioná-lo, entrar em contacto, responder aí. Portanto, obviamente vai depender daquilo que você pretende e, efetivamente, daquela que é a sua pergunta e o seu sentido do seu comentário. Portanto, deixo este alerta porque vocês podem estar desse lado e depois dizer, ok, e agora eu quero saber exatamente o que é que se aplica à minha região. E, portanto, pergunte, nada como perguntar. Bom, mas vamos então aqui, o que é isto do sistema de incentivos de base territorial e qual é o grande objetivo deste sistema de incentivos de base territorial? Como eu já indiquei, este sistema de incentivos visa apoiar projetos de pequena dimensão para criação de portanto, criação de empresas ou para a modernização de micro e pequenas empresas. Que pode passar, esta modernização pode passar por modernizar a sua atividade, mas também expandir a sua atividade. No caso da criação de empresas, eu quero também chamar a atenção que muitas vezes há esta confusão de para criar empresas. Em qualquer sistema de incentivos, o apoio só é dado a empresas já criadas e, portanto, quando há esta referência à criação de empresas, o enfoque é empresas que foram recentemente criadas, eventualmente até criadas antes, portanto, da elaboração e da preparação e submissão da candidatura, ou que tenham menos de 1 ano de atividade, que são aquelas empresas que, se foram criadas este ano, por exemplo, não têm ainda um histórico, não têm ainda contas encerradas, portanto, são empresas, digamos, nascentes, portanto, que estão ainda num cenário e para essas depois há todo um conjunto de condições que é diferente daquelas condições que são aplicadas a empresas que já têm histórico. Depois, nestas empresas que já têm histórico, só é aplicável a micro e pequenas empresas, ou seja, desde logo exclui as médias. Portanto, que estão nos outros concursos, as pequenas também lá estão, e micro, mas lá está, aqui já há uma primeira grande diferença, que é exclui as médias, não podem ir a este concurso. E quando eu falo de projetos de pequena dimensão, esta pequena dimensão é dada pelo quê? Pelo valor do investimento, em que também há aqui uma enorme diferença face aos outros sistemas de incentivos que já poderá ter visto por aí, que é, neste caso, o investimento máximo elegível, por norma, pode variar aqui um bocadinho de região para região, mas para já o que tem sido atribuído é um máximo de 300 mil euros. Portanto, ou seja, aquilo que normalmente é quase o mínimo, o limiar mínimo de outros projetos, que normalmente ronda ali os 200 mil euros de investimento mínimo, aqui, portanto, está a ver que pode enquadrar projetos de outras dimensões. Depois também poderá haver
a condição de ter um mínimo de 50 mil euros, portanto, ou seja, poderá haver, para que não haja projetos demasiado pequenos que efetivamente não vão produzir os impactos na região que estas regiões, as CIMs, querem promover dentro de uma determinada região, porque nunca também o empresário não pode perder o enfoque de que estes apoios, sim, é para ajudar as empresas, mas têm um foco maior, que é promover a competitividade da empresa e, dessa forma, indiretamente promover a competitividade de uma região, a criação de emprego, tornar a dinâmica que é industrial e comercial da região, portanto, em que a CIM intervém, torná-la mais competitiva e, portanto, naturalmente, os projetos têm que ter esse impacto, portanto, têm que ser capazes também de promover esta competitividade. E daí também haver aqui algum mínimo, não é? Porque, caso contrário, por um lado, porque se entende que também abaixo de 50 mil euros as empresas poderão conseguir financiar. E por outro lado, porque efetivamente se for apenas para comprar, por exemplo, um computador, não é isso que vai alterar substancialmente a competitividade da empresa, mas este mínimo pode variar em função, portanto, da região e do aviso e, portanto, mais uma vez relembro que é sempre importante conhecer, portanto, a especificidade de cada aviso aberto para as regiões. Obviamente que este apoio que é atribuído pelas CIMs também é outra questão que é muitas vezes colocada, tem um pressuposto que é cada região tem, obviamente, áreas que quer dinamizar. Quer seja porque entende que são os setores, as atividades que já estão, portanto, de alguma forma consolidadas dentro do seu território e vamos robustecer, no fundo, ter este enfoque de vamos apoiar para que estas empresas consigam ser cada vez mais competitivas e continuar a ter aqui uma importância em termos de região, de criação de emprego, portanto, importante. Portanto, há sempre esta barreira e depois porque querem também promover algumas linhas de orientação, designadamente até no âmbito da sustentabilidade e, portanto, de outras linhas que são também linhas orientadoras no âmbito dos outros sistemas de incentivos maiores, que também são trazidos para aqui. E, portanto, os avisos vão ter sempre, sem exceção, vão ter sempre uma situação lá evidenciada que é os projetos têm que contribuir, portanto, para esta estratégia, portanto, do próprio território, que o próprio território quer em termos daquilo que entende que é o que tem mais impacto em termos territoriais e para a competitividade do próprio território. Portanto, isto, obviamente, quando estamos a falar num âmbito nacional, também estas linhas orientadoras surgem sempre, é preciso sempre atender a determinadas prioridades setoriais. No caso destes concursos de sistema de incentivos de base territorial, estamos a falar de, lá está, micro-orientações, porque são dentro de um determinado território, que é o território de intervenção daquela CIM, porque estes concursos são abertos pelas CIMs, que são as comunidades intermunicipais, portanto, daí a base territorial. Portanto, já falei daquilo que são as ações ou as empresas que são elegíveis aqui, portanto, neste âmbito, mas depois temos outra realidade aqui da elegibilidade, que é os setores ou as atividades que são elegíveis. Portanto, porque podemos estar a falar, sim, de criação da tal empresa ou de empresas que têm, portanto, menos de um ano e, portanto, que são consideradas nesta realidade da criação. E depois temos, portanto, as atividades, as ações de expansão ou modernização de micro e pequenas empresas. Aqui, o que é que surge também em termos de diferencial face aos outros concursos? É que são
colocados em concreto, em cada aviso, quais são as atividades abrangidas pelo concurso. E nós podemos ter uma variedade aqui de atividades, umas excluídas e que até são incluídas noutra região, e portanto, isto às vezes também causa alguma estranheza por parte dos empresários, mas volto a referir que há sempre um foco por trás em termos daquilo que a SIM quer e sente que é o que tem mais impacto. Estamos a falar de uma estratégia territorial, aquilo que tem mais impacto naquele território. Portanto, naturalmente, os empresários que ficam excluídos não gostam de ficar excluídos, mas eu digo sempre que, independentemente do sistema de incentivos que você está a olhar e de ficar excluído, ou porque é muito grande, ou porque agora a minha atividade não cabe aqui, se for o caso, primeiro busque saber, procure saber se realmente pode ser abrangido por este sistema de incentivos. Depois, se realmente constatar que não há nada para si, então procure outras formas de financiar o seu projeto. Portanto, não fique travado porque não há um apoio público à sua atividade ou àquilo que é a sua estratégia. Porque em primeira linha cabe ao empresário cuidar da sua empresa, cuidar da competitividade da sua empresa. Portanto, são muito importantes estes apoios, sem dúvida, mas não fique preso a essa realidade do afinal não dá para mim, que chatice, dá para os outros, pronto. É verdade, sempre quem fica de fora não gosta de ficar de fora, mas é o que é. E depois também mesmo aquelas atividades que são abrangidas também podem ficar de fora porque não atingem uma nota que lhes permita, portanto, ter o apoio, porque depois há toda uma hierarquização, portanto, mais uma vez também se vai atender à própria qualidade do projeto, portanto, que também está sempre subjacente àquilo que são, portanto, os sistemas de incentivos, portanto, apoiados pelo Portugal 2030. Portanto, nesta questão das atividades, eu quero salientar o seguinte: neste momento estão já a decorrer concursos para a região centro e nesses concursos nós já temos várias regiões no centro, portanto, Viseu, Dão e Lafões, Beira Baixa, cime do Médio Tejo, Serra da Estrela e agora deixem-me ver aqui em nota para não me enganar, ok? Porque isto são muitos concursos e eu não quero, portanto, induzi-lo em erro. Naturalmente, eu digo sempre, se por acaso eu não mencionar, portanto, alguma das regiões, não é? Portanto, você coloque aí nos comentários e pergunte, olhe, para assim, não é? Que é onde eu estou inserido, já existe alguma coisa? Portanto, deixe sempre aí a questão. Mas deixa-me então ver aqui o que é que está aberto já para o centro. Portanto, Viseu, Dão e Lafões, que já tinha dito, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa, depois temos região do Médio Tejo, região de Leiria, região de Coimbra e neste momento penso que é o que está aberto neste âmbito. Depois poderá haver já alguns concursos que têm aberto há algum tempo, designadamente há um que foi aberto para o Norte pela própria CCDR, não pelas SIMs, mas ao abrigo deste sistema de incentivos que está a correr até ao dia 30/9, portanto também com atividades específicas também, portanto eu falei aliás muito nas minhas redes também, promovi e alertei-vos para a existência deste apoio, portanto pode haver coisas que já estão a correr noutras regiões, portanto este alerta que eu estou agora aqui a fazer é no momento que eu estou a gravar este vídeo, abriram muito recentemente estes concursos para a região centro e também estão sinalizados no plano, portanto, anual dos avisos de candidatura, estão já sinalizados para o final do mês de setembro a abertura numa série de SIMs aqui do Norte e também Algarve e Alentejo. Portanto,
Na dúvida, coloque nos comentários, deixe nos comentários se está aberta alguma coisa para assim em que você está inserido, caso tenha essa questão. E portanto, voltando aqui, feito este grande preâmbulo em termos daquilo que são as ações que podem ser enquadradas neste aviso, vamos concretizar um pouco mais o que é que pode ser considerado em termos de projeto, daquilo que é financiado, daquilo que são as chamadas despesas elegíveis. E aqui podemos também ter, por norma, nós temos ativos corpóreos, ou seja, tudo que é aquisição de máquinas, softwares, apesar que o software, portanto, isoladamente é visto como incorpóreo, mas vamos pensar aqui, portanto, que é os computadores e os softwares que os integram, portanto, tudo que seja equipamentos, no sentido que sejam necessários para o desenvolvimento do projeto. É sempre importante ter em consideração que tem que ser equipamentos ou todas as despesas que são consideradas elegíveis têm que ser justificadas a sua necessidade, a sua relevância para o desenvolvimento de um determinado projeto. Portanto, porquê? Porque a candidatura em si, portanto, o processo de candidatura é um processo que, no fundo, é mostrar, construir um projeto de investimento que a empresa tem que colocar, com toda a justificação, tem que desenvolver, tem que efetivamente colocar qual é a estratégia da empresa, qual é o enfoque, o que é que pretende atingir com o plano de investimentos que vai realizar, em termos de objetivos, portanto, de indicadores em termos económicos, quer seja de volume de negócios, portanto, de progressão em termos de competitividade. Portanto, porquê? Porque você vai ter que provar a quem vai analisar a sua candidatura que o seu projeto é relevante não só para a competitividade da sua empresa, como também como contributo para a competitividade do território em que está inserida. E por isso, este processo de candidaturas não é simplesmente colocar lá que se pretende obter um determinado apoio para um conjunto de investimentos, é necessário construir este projeto, portanto, este plano de ação. Aliás, algo que também é similar a quando você recorre a uma entidade bancária, o banco, o que é que vai fazer? Vai-lhe pedir que apresente um plano de negócios, ou um projeto, como queiram designar, para avaliar, portanto, da relevância da operação e se efetivamente a empresa vai ter depois capacidade de, portanto, devolver o empréstimo que o banco está a conceder. Portanto, a preparação do projeto está sempre subjacente, portanto, a qualquer pedido de financiamento. E, portanto, as despesas elegíveis têm que ser sempre justificadas como necessárias para a prossecução daqueles objetivos que se coloca, em termos dos objetivos que a empresa pretende atingir. E, portanto, nesse âmbito, como estava a dizer, podemos ter os tais ativos corpóreos, portanto, máquinas, equipamentos, portanto, depois, obviamente, depende do seu setor, se você está na indústria ou se está no turismo, portanto, é aquilo que são equipamentos que contribuem para o desenvolvimento da sua atividade e, no caso, para aquele projeto de expansão ou de criação de empresa em concreto, ok? Depois temos também... deixem-me que... Desculpem. Depois temos os ativos incorpóreos. Temos aqui patentes, que podem ser nacionais e internacionais, licenças, conhecimentos técnicos, portanto, ou seja, aquilo que se chama a transferência de conhecimentos, que é eventualmente vocês recorrerem a atividades até no âmbito, portanto, empresas ou organizações, que muitas vezes são associações sem fins lucrativos, do Sistema Científico Nacional, e haver ali uma transferência em termos de tecnológicos e de know-how e, portanto, também aqui o desenvolvimento de softwares à medida, ou seja, você eventualmente
precisa para o seu negócio ou entende que na sua estratégia seria absolutamente relevante, por exemplo, desenvolver um aplicativo, um software específico para, mais uma vez, atender àquilo que são os objetivos do projeto. E, portanto, toda esta dinâmica da construção de softwares específicos, aplicativos, transferência de tecnologia através da tal aquisição de direitos de patentes ou mesmo até, portanto, de conhecimentos técnicos. Portanto, tudo isso, desde que seja considerado do ponto de vista contabilístico um ativo incorpóreo, também pode enquadrar aqui as despesas elegíveis. Depois também temos as auditorias no âmbito de certificação de vários sistemas que a empresa pode ter, portanto, ou seja, porque obviamente depois há empresas que têm especificidades em termos de certificações que seriam importantes para a sua competitividade e também entra aqui, mas, mais uma vez, não pode ser ali uma despesa ali solta, ok, eu quero fazer um processo de certificação. Que impacto é que isso vai ter na competitividade da sua empresa? Ok? Portanto, o projeto tem que responder a isto, certo? Caso contrário, a despesa, embora na categorização seja considerada elegível, ela depois pode ser considerada como não estando enquadrada no projeto e, portanto, torna-se não elegível, apesar de estar na lista de despesas elegíveis. Portanto, estas auditorias também são consideradas, planos de marketing, serviços de engenharia fundamentais à implementação do projeto de investimento, e esta rubrica que eu aqui estou a dizer normalmente tem limites de elegibilidade. Muitos dos concursos que estão abertos no momento têm um limite de 5% das operações do total das despesas elegíveis, mas, deixa este mas, isto vai depender do aviso de concurso. Portanto, estas limitações são colocadas no próprio aviso e também a própria composição das despesas elegíveis. Ou seja, à partida, todos eles vão ter como, porque são efetivamente investimentos que normalmente trazem um impacto muito concreto para as empresas, normalmente teremos sempre abrangidos os ativos corpóreos e incorpóreos. Mas depois há um conjunto de despesas que pode haver situações em que estão contemplados e outras que não estão contempladas, ou estarem contempladas associadas, portanto, a uma limitação. Porquê? Para que o projeto se foque mais naquilo que são efetivamente investimentos que podem trazer impacto à competitividade da empresa. Portanto, relembro sempre que pode haver especificidades trazidas pelo aviso. Depois, outra despesa que pode ser aqui considerada: certificação, processo de certificação de produtos, serviços, até de processos, porque há certificações que são associadas aos processos que a empresa desenvolve, e isto até é muito impactante, por exemplo, para as indústrias, portanto, mas também existem certificações na área, portanto, que hoje, por exemplo, o setor do turismo também está até muitas vezes a solicitar, mas não só, também a indústria, no âmbito de certificações que têm a ver com a sustentabilidade ambiental e, portanto, uma dinâmica diferente, mas também há certificações de produtos, portanto, todos estes processos de certificação e registro de novas marcas podem ser também abrangidos por estas despesas elegíveis. E estes registros de novas marcas pode ser registro nacional, mas também registro, portanto, em mercados internacionais. Fazendo aqui também parênteses que quando é registro em mercados internacionais, você tem que ter, ou já ter internacionalização e não tem a sua marca registada nesse mercado e faz sentido, portanto, para a sua estratégia registar a marca nesse mercado onde você está, ou na sua estratégia você pensa em internacionalizar ou expandir os mercados internacionais em que você já está, e
para que entre com maior força e, portanto, sem o perigo, não é, de que a sua marca seja tomada por outro, fazer, portanto, este registro de marca internacional. Mas tem sempre que ser justificado para os mercados em que você ou já está ou, portanto, pretende entrar. Depois, poderá haver participação em feiras e exposições no exterior. Portanto, ou seja, eu chamo aqui a atenção do poderá, porque, por exemplo, o tal concurso do Norte aberto pelo CCDR que está a correr neste momento previa esta despesa. Mas alguns concursos aqui do centro retiraram esta despesa. Portanto, isto já dá uma clareza de como isto pode ser efetivamente mudar em função daquilo que são as prioridades territoriais, ok? E daquilo que se entende que é o mais importante para as empresas daquele território fomentarem a sua competitividade. E como o dinheiro é escasso e eles querem atender ao maior número de realidades possível, podem fazer, portanto, esta triagem em termos, através da colocação ou não, de um conjunto de despesas. Em termos regulamentares, está previsto que estas despesas de participação em feiras possa entrar também aqui neste sistema de incentivos de base territorial. No entanto, se no aviso ela não estiver lá considerada, ela não será elegível, embora possa estar em termos regulamentares. Portanto, chama a atenção que, chama mesmo a atenção, porque os avisos que estão do centro, não sei porque eu não tive a oportunidade, antes de fazer este vídeo, de analisar exaustivamente todos os avisos. Mais uma vez, se for o caso, questione. Portanto, que eu esclarecerei se na sua região é ou não abrangido. Depois, outras despesas que podem ser aqui consideradas como elegíveis. Serviços de consultoria especializados, desde que não sejam os de elaboração da candidatura, portanto, isso nunca é elegível em nenhum sistema de incentivos, portanto, eles permitem, portanto, ou pagam aquilo que é as despesas de elaboração da candidatura, desde logo por causa de uma condição, que é nenhum dos investimentos pode ser anterior à data da submissão da candidatura. Ora bem, obviamente que a candidatura é feita antes da data da submissão da candidatura, portanto estaria logo por aí de fora. Portanto, estas estão fora. E também estão fora serviços de consultoria que, de certa forma, a sua empresa já faz, portanto, já são normais a sua empresa investir, são consideradas uma atividade contínua da sua empresa e, portanto, também são excluídos. Porquê? Porque tudo que sejam considerados custos ou despesas que a empresa já tem em termos operacionais, do seu dia-a-dia, portanto, já fazem parte daquilo que é a atividade corrente da empresa, não são considerados investimentos, porque aquilo que se pretende fomentar é o que é que a empresa neste momento não faz e que, se fizesse, isso iria dar um contributo grande à sua competitividade. Aplica-se também aqui aos serviços de consultoria. Se é algo que você já faz, portanto, que é a atividade ordinária, digamos, da empresa, enfim, não vai acrescentar nada só porque lhe vão financiar parte dessas despesas, ok? Portanto, aqui tem que haver sempre uma agregação em termos de valor. Depois temos também, nos casos em que é devidamente justificado, e normalmente isto tem mesmo que ser muito bem justificado, que é as operações podem incluir a construção ou obras de remodelação, tanto de edifícios. Portanto, isto é muito aplicado muitas vezes ao turismo, mas não só. As indústrias também muitas vezes precisam de construir uma nova nave, ou de expandir, portanto, aquilo que já têm em termos de infraestrutura, ou precisam de fazer obras no interior de remodelação, de modernização, de instalação de algumas valências, até em termos de sustentabilidade ambiental. É muito frequente acontecer uma empresa, para inserir determinados investimentos no âmbito que vão tornar a sua empresa
mais eficiente do ponto de vista ambientais, mas não só. Vai contribuir, essa sustentabilidade vai contribuir para a redução, por exemplo, dos seus custos energéticos ou do consumo da água. Portanto, e por vezes precisa de fazer obras na sua infraestrutura para adaptá-la a essa nova realidade. E, portanto, quando isto acontece e é justificado, portanto, este tipo de despesas também é elegível. Também tem sempre um limite, ok? Que vai depender, obviamente, do aviso de concurso, mas que poderá rondar os 60% quando é para o turismo. Pode também abranger a indústria com este limiar, mas por vezes a indústria tem um limiar mais baixo em termos percentuais, face que esta percentagem ao total das despesas elegíveis da operação. Portanto, ou seja, você tem um determinado investimento e os custos de construção têm que tem que caber, ou seja, você até pode ter custos de construção que superam o tal limiar em termos percentuais que é colocado no aviso, certo? Só que o que é que vai, em termos de análise, o que é que vai acontecer? Essas despesas são consideradas, ou parte desse custo é considerado não elegível. E, portanto, o apoio só incide sobre a parte, tanto com o tal teto que é colocado pelos avisos de concurso. Portanto, várias destas despesas podem ter limites, tanto como já assinalei algumas, não concretizei todos os limites, porque isto depende do aviso de concurso que é aplicado à sua região. Portanto, mas é importante ter presente que as despesas que são, digamos, de certa forma, privilegiadas são os ativos, a aquisição de ativos, porque também é aquilo que contribui mais para o próprio desenvolvimento da atividade da empresa. No caso da construção, ela depois, no fundo, acaba por ser um ativo, porque vai ou beneficiar o edifício ou vai entrar para a rubrica dos edifícios. Mas é normalmente colocado um teto, porque o próprio investimento tem que ser muito bem justificado ao abrigo do projeto. E vamos pôr aqui uma situação hipotética, para você perceber, está bem, mas eu quero fazer uma infraestrutura sozinha, sem estar equipada. O que é que acrescenta à sua empresa? Só alargou o espaço da sua empresa. Mas se alargou o espaço da sua empresa, por exemplo, com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva da sua indústria, o que é que vai acontecer? Você tem que ter equipamento para expandir essa capacidade produtiva. Portanto, a obra em si só faz sentido, portanto, se houver depois equipamentos, não é, que estejam alinhados com essa estratégia de aumento da capacidade produtiva, e tem que existir equipamentos para lá colocar. E depois, obviamente, também tem aqui um pressuposto de que é colocar aqui um determinado travão, para que, caso contrário, depois os próprios projetos ficavam imensamente grandes e acabava por a dotação orçamental a ser atribuída a muito menos projetos do que aquilo que se pretende. Portanto, também há um bocadinho esse objetivo. Mas aqui a essência também é esta. Ou seja, não vão financiar obras porque sim. Por isso é que dizem sempre que é em casos devidamente justificados. Isso é sempre em qualquer sistema de incentivos, isso está sempre muito claro. E depois pode haver estas restrições, só apoiarem para determinadas atividades, terem percentagens diferentes em função das atividades. Portanto, mais uma vez, aqui há tal liberdade da própria SIM que lança o concurso de não só retirar algumas despesas, e como também colocar limites diferentes aqui a estas realidades. Portanto, que podem não estar totalmente alinhados com limites de outros sistemas de incentivos que possa conhecer. Portanto, e agora poderá estar-se a perguntar, muito bem, eu tenho que justificar tudo isto e fazer o tal, e tenho que fazer a tal candidatura. O que é que eu preciso para fazer essa candidatura? Bom, em primeiro lugar, conhecer o aviso.
identificar se cumpre as condições enquanto empresa. Eu já falarei também à frente, darei um bocadinho, porque também pode obviamente haver diferenças, mas falarei daquelas que são essenciais. Mas aqui vamos dar, portanto, este cenário, esta linha condutora. Portanto, você tem que conhecer o aviso, tem que ver se realmente tem um projeto que se enquadra naquilo que são, portanto, os desígnios em termos do concurso, identifica como sendo os objetivos do próprio concurso, se o seu projeto vai atender de forma positiva para a competitividade da sua empresa. Isso, à partida, qualquer empresa que se proponha, porque há sempre uma parte, tem que ser a empresa a pagar, não é? Portanto, à partida, uma empresa que se propõe a fazer um investimento está focado em que isso traga competitividade à sua empresa, não é? Mas é importante salientar isto tem que estar no tal processo de candidatura, tem que estar muito claro. E como é que dá essa clareza? É através dos objetivos que você lá coloca, certo? Portanto, isso tem que estar muito claro. Depois tem que ter, efetivamente, a composição deste mapa de investimentos, que tem que estar muito bem justificado para os objetivos a que você se propõe a alcançar, em termos de projeto como um todo. E depois tem que comprovar a capacidade de financiamento da operação, e que é até uma das condições de elegibilidade, portanto, do próprio projeto e do próprio promotor, que é, tudo bem, há um incentivo, portanto, e ele é colocado em termos de mapa de financiamento, mas há uma parte que tem que ser a empresa a colocar. E nesse eixo, a empresa tem que comprovar que tem empresas já existentes e com histórico, e portanto que já têm contas encerradas, tem que ter uma autonomia financeira pelo menos de 15%. E portanto, porque caso não tenha, não cumpra as tais condições de elegibilidade, entende-se que o projeto não tem capacidade de ser financiado pela empresa. Mesmo que você diga que vai recorrer ao banco. Porque é que acontece? Os avaliadores, e portanto quem está por trás da construção destes concursos, sabe que os bancos, eles próprios, exigem essa autonomia financeira. Eles não vão emprestar a uma empresa que eles veem que tem um elevadíssimo risco de incumprimento de depois devolver o empréstimo. E, portanto, essa condição é muito clara para aquelas empresas que já existem, têm um histórico e, portanto, têm contas encerradas e, portanto, que vão ter que até submeter a sua IES para demonstrar que têm esta capacidade e esta autonomia financeira. E depois temos a tal realidade das empresas, portanto, que foram criadas há menos de um ano, digamos assim. E nesse caso, a forma de atestar esta capacidade de financiamento que é exigida é, tudo muito bem, nós até podemos considerar o seu projeto válido, mas 20% do valor do projeto tem que ser suportado por capitais próprios. Portanto, é tal condição que uma empresa não tem contas, não tem histórico e não consegue provar que tenha tal autonomia financeira, então eles vão exigir que a operação seja financiada por capitais próprios num montante superior, igual ou superior a 20% das despesas elegíveis. E isto depois pode passar, portanto, acho que aqui agora, enfim, para o vídeo não ficar demasiado extenso, não interessa, mas pode passar por colocar prestações suplementares, mas ao dizer que vai colocar prestações suplementares, depois isso tem que se efetivar, ok? Portanto, tem que sempre ser demonstrada a capacidade de financiamento através, portanto, destes dois eixos. E, portanto, apresentado o projeto, seu mapa de financiamento devidamente justificado e comprovado o financiamento da operação, o que vai depois contribuir para a sua candidatura ser aprovada ou não são os critérios de seleção que estão também sempre previstos no aviso de concurso. Ou seja, você tem conhecimento prévio de como é que vai ser analisada a sua candidatura. Portanto, não há aquela coisa de surpresa, não. Há uma previsão que você pode, com facilidade, aferir
tendo, portanto, que está lá previsto, e você pode fazer até colocar intervalos de previsibilidade e ver se há qual é a probabilidade, qual é a nota provável que você pode atingir. E aqui eu quero deixar já um alerta para, mas eu não sei construir esses projetos, não faço a mínima ideia, não consigo neste momento pagar um consultor externo porque cobram valores elevados que a minha empresa no momento não consegue suportar, ou até consegue, mas você quer capacitar alguém internamente para fazer esse projeto. Na próxima segunda-feira, portanto, você está a ver este vídeo numa terça-feira ou nos dias subsequentes, portanto, na próxima terça-feira, segunda-feira, portanto, você poderá estar a ver este vídeo no dia 17, no dia que eu lanço, ou nos dias subsequentes, e eu vou abrir no dia 23 as inscrições para o meu programa Projetos Competitivos. E, de forma resumida, o que é este programa? É um programa que apoia os empresários na construção das suas estratégias, dos seus projetos, porque ter uma estratégia sem ter alinhado qual é o plano de ação e como é que você vai concretizar essa estratégia, vale muito pouco. Ou então fica ali uma espécie de navegar à vista, vamos indo e vamos vendo. Porque uma estratégia não acompanhada por um plano muito concreto, a probabilidade de se atingir aquilo que está definido na estratégia não é lá muito alta, não é? Há de convir e há de certa forma, tanto concordar comigo, não é? Por isso, este programa auxilia não só, caso ainda não tenha, porque naturalmente você até pode dizer assim, mas já tenho uma orientação estratégica, falta-me efetivamente, portanto, como financiar os planos, como é que construo estes projetos com coerência e quero efetivamente financiar para levar a cabo esta minha estratégia. Você pode já ter ideias, mas pode não ter a estratégia devidamente documentada, com objetivos concretos, e tudo isso tem impacto, por exemplo, numa candidatura destas. Porque se a candidatura não tiver objetividade em termos daquilo que são as metas, aquilo que se pretende atingir e como se pretende atingir, há sempre um critério que avalia, portanto, essa racionalidade, portanto, a coerência do projeto, há sempre. E ela cai logo aí. Portanto, você tem que efetivamente desenvolver esta capacidade. E pode ser você enquanto empresário, mas também pode ser alguém da sua equipa que você designa, porque sendo que tem capacitações para isso, e pode integrar este programa onde eu ensino literalmente tudo, o passo a passo para você construir projetos que podem ser financiados por sistemas de incentivos ou, caso não se enquadre nos sistemas de incentivos, porque pode haver esse caso, a sua realidade, como eu disse logo no início do vídeo, pode não se enquadrar em nenhum dos sistemas de incentivos, mas fica com projetos com enorme potencial de ser financiado ou por entidades bancárias, ou até há obviamente projetos e realidades que podem também concorrer ao capital de risco, e muito desse capital de risco por vezes também é financiado por capitais públicos, através, portanto, de sociedades de capital de risco com capital público, e portanto há muitas outras fontes de financiamento. O essencial é que a sua empresa tenha a estratégia sólida, os planos construídos, com tudo isto que eu lhe disse, os mapas, contas previsionais, os objetivos e metas que você pode alcançar com aquela estratégia. Trabalhamos estratégias concretas, podem ser de internacionalização, de melhoria da eficiência produtiva, até de melhoria em termos da qualificação noutros eixos, da colocação de lojas online, aplicativos. Portanto, nós trabalhamos todas as dimensões, portanto, em termos setoriais, falamos destas questões emergentes da sustentabilidade ambiental, da indústria 4.0, portanto, para não me alongar muito, na próxima segunda-feira, fique atento, eu nas minhas redes sociais vou partilhar, obviamente, aquilo que é o referencial, você terá um link de acesso onde pode ver tudo o que está contido no programa e, naturalmente,
Se até já ficar curioso, envie-me uma mensagem, coloque nos comentários que eu clarifico. Mas, na essência, é isto. O programa, por isso é que se chama Projetos Competitivos. Vou ajudá-lo a construir projetos focados no crescimento da sua empresa e não noutro qualquer, portanto, de crescimento e, obviamente, na competitividade da sua empresa, porque você, para crescer, tem que ser competitivo no mercado, não é? Portanto, e, evidentemente, é sempre este o enfoque, ok? Portanto, deixo este alerta para que você fique já aí atento, caso lhe interesse. Portanto, continuando aqui, já falei de quase os pontos fundamentais, mas há um que os empresários questionam sempre, e bem, não é? Que é, qual é a taxa de apoio, não é? E a taxa de apoio, eu quero vos dizer que no centro, e eu aí tive cuidado de ir ver todos os avisos que estavam a correr, eles têm duas realidades em termos de taxa de apoio. 40% para projetos que são inseridos em territórios de alta densidade, digamos assim, e 50% em territórios de baixa densidade. Portanto, porque as SIMs podem, dentro da sua região de intervenção, podem ter territórios que são territórios de baixa densidade e outros de alta densidade. E, portanto, há esta diferenciação. Para o norte, eu ainda não sei como isto abrirá, porque, mais uma vez, estes tetos podem ser diferentes em função dos avisos. Porquê? E até vos vou já dar um exemplo. No caso do tal concurso que ainda está a correr, e você, se estiver na região norte, até o pode ter visto, porque a ver se atendia à atividade que você desenvolve, eles colocaram 50% para os territórios que não estão na baixa densidade, portanto na alta densidade, e 60% para os outros. Ou seja, colocaram aparentemente aqui taxas de incentivos, colocaram taxas de incentivos mais altas, não é? Portanto, mas no centro, naquilo que está a correr, neste momento temos entre aqui os 40 e os 50, mas quem sabe, para quem está no norte, isto pode não ir aos 60, não é? Portanto, tem que, mais uma vez, também é algo que pode ser diferenciado em função dos avisos, mas andará em torno disto, 40, 50, poderá ir aos 60, portanto, aguarde, veja, pergunte qual é o aplicado à sua região, porque é sempre muito importante. E depois a outra parte é aquilo que já falei até um bocadinho anteriormente, que é você depois tem que cofinanciar o restante, não é? Portanto, você depois vai ter que uma parte pode ser com autofinanciamento, fontes de financiamento externas como empréstimos bancários, pode ser com empréstimos de sócios, pode ser até outras fontes de financiamento, outro tipo de empréstimos. Portanto, há também uma multiplicidade de fontes de financiamento. À partida nenhuma é vedada, ok? A única coisa que você tem que cumprir é aquele racional que eu falei. Portanto, a sua empresa tem que ter a tal autonomia financeira, mas depois não é obrigado a financiar com autofinanciamento, ok? Pode ter essa autonomia financeira e recorrer a fontes bancárias, não é? A não ser que o aviso, pode também acontecer, a não ser que o aviso coloque um limiar de capitais próprios para a realização do investimento, ok? Se colocar, você tem que atender a essa condição, não é? Mas se não colocar, pode até ser outras, mas também pode ser o autofinanciamento. Tem é que cumprir as tais condições de elegibilidade que eu já falei. E depois, que outras condições é que a empresa tem que cumprir? Desde logo tem que estar legalmente constituída. Portanto, aquela questão que já falámos de a criação de empresas não é depois, não. Você tem que ter a empresa criada para ir ao concurso. Portanto, não abrange aquelas situações de eu vou-me candidatar, depois se tiver o apoio eu crio a empresa. Não é abrangido, ok? Depois, não pode ter dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária. Depois há uma outra condição que está a ser colocada em quase todos, portanto, estes sistemas de incentivos de base territorial, que é tem que haver pelo menos um posto de trabalho remunerado. Portanto, isto, obviamente, para empresas que já existem, aplica-se a micros, mas também há a criação de empresas. Ou seja, a tal questão, mas é a criação de empresa.
Pois é, mas tem que ser uma criação de empresa comprometida, entende? Ou seja, tem que ter um posto de trabalho. Obviamente, mas eu ainda não contratei. Se for o caso, está previsto que você pode mostrar que criou esse posto de trabalho com a inscrição do posto de trabalho na Segurança Social, o contrato de trabalho e, portanto, nessas realidades pode comprovar assim. Nas empresas já existentes, se for uma micro-realidade, comprova facilmente com as pessoas que têm inscritas na Segurança Social e também nas pequenas, e em aspas, não é? Mas para dizer que temos esta condição. Pois tem que ter contabilidade organizada, tem que ter certificação PME, não pode ser considerada uma empresa em dificuldades, portanto, toda esta situação tem que cumprir aquele rasgo que eu já falei em termos de autonomia financeira, ou, no caso da criação, o financiamento do projeto com 20%. Depois, você tem que ter, é importante ter isto em consideração, que no caso de ter obras de construção previstas, e elas obviamente sejam elegíveis, você, na maioria dos casos, a não ser que sejam retirados, mais uma vez pelo aviso, mas na maioria dos casos, você tem que ter o projeto de arquitetura aprovado. E também tem que já ter o orçamento em termos de construção civil. Portanto, é sempre importante, porque muitas vezes está um desafio para o promotor conseguir colocar o projeto. E estas candidaturas, estes concursos, pelo menos os de centro, ok? A maior parte, eu não verifiquei todos eles, mas uma grande parte está sinalizado para finalizar no final de novembro. Portanto, pouco tempo para quem está neste momento a começar a desenvolver o seu projeto. Depois, o do Norte, como ainda não abriu, provavelmente, se abrir mesmo no timing que está previsto, irá no máximo até ao final do ano, não é? Pensa-se que será esse racional que virá. Portanto, estas são as condições básicas. Há aí uma condição que não posso esquecer de frisar, embora já o tenha feito anteriormente, que é, você não pode ter investimentos feitos no âmbito do projeto, relacionados com aquele projeto, não pode ter nada, nem contratos feitos, nem nada firmado, nem nenhum compromisso firme relacionado com o projeto anterior à data de candidatura. Isso faz com que o projeto pode não cair na fase de avaliação porque eles não sabem, mas à frente, quando começar a monitorização dos pedidos de pagamento, o projeto cai logo. Ok? E se você já tiver recebido algum dinheiro, tem que o devolver. Portanto, esta condição é inultrapassável, porque é uma exigência da União Europeia. Ok? Portanto, este enquadramento que eu aqui fiz, volto a dizer, é genérico. Se você tiver dúvidas concretas, quiser saber o que é aplicado à sua SIM, eu relembro, deixe nos comentários, diga-me qual é a sua atividade fundamental, qual é a sua SIM e coloque dúvidas concretas possa ter em relação àquilo que eu apresentei, porque este enquadramento não dispensa, obviamente, uma análise concreta do seu projeto, da sua atividade e, obviamente, do cumprimento de todas as condições de elegibilidade, que aquelas que eu falei aqui são as mais frequentes, mas depois, às vezes, há situações mais picuinhas que temos que aferir quando é feito, portanto, essa análise pormenorizada. Portanto, é deixar claro isto, e por isso, se tiver alguma dúvida ou quiser que eu lhe faça um enquadramento, entre em contato, porque normalmente essas reuniões de enquadramento são gratuitas, está bem? Portanto, deixe essa nota e com isto me despeço. Espero, com isto, tê-lo ajudado a si, ter elucidado o que é este sistema de incentivos de base territorial e ter aberto até aqui uma janela para, eventualmente, você recorrer a estes apoios para financiar algum projeto que seja importante para a competitividade da sua empresa. Até breve, num próximo episódio. E tudo bom para si e para o seu negócio.